Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Nós vamos ler no capítulo 15, o tema escolhido pelos irmãos como tema, como temática, não é, desta festa. Evangelho de João, nós vamos ler no capítulo 15, a partir do versículo 1 está escrito: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. E agora repita após mim em alto e bom som, dizendo: porque sem mim. Com mais ânimo diga: porque sem mim. Nada podeis fazer. Amém? Antes de assentar-se educadamente, gentilmente, respeitosamente, porque crente é assim, não é? Respeitoso, educado. Diga à pessoa que está ao seu lado assim: sem Jesus você é nada. Diga para ele. Isso. Agora assente-se, por favor, assente-se. Glória a Deus, aleluia. O capítulo 15 do Evangelho de João está inserido no contexto da porção que é chamada neste livro de as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, ou o discurso, a pregação da despedida. E esta pregação de Cristo, esta última pregação de Cristo, antes de subir ao Monte Caveira para ali ser crucificado, inicia no capítulo de número 13 e encerra no final do capítulo de número 16. Neste trecho, Jesus fala sobre muitas coisas valiosas, importantes para a compreensão da sua missão, do seu propósito e do seu reino sobre a face desta terra. Aqui, Jesus fala sobre a conclusão da sua missão com a sua morte, fala do seu retorno à casa do Pai para preparar lugar para aqueles que a Ele pertencem, fala da sua volta para buscar os seus, a fim de que estejam de modo definitivo, eternamente com Ele. Aqui, Ele ainda revela-se como o caminho para o Pai, anuncia a vinda do Espírito Santo como o Consolador, ensina sobre o poder, o valor do amor e do guardar e viver as suas palavras, fala sobre relacionamento, fala sobre frutificação, fala sobre propósito, perseguição, perseverança, paz e a verdadeira esperança. Ou seja, nós estamos diante de um dos trechos mais ricos, uma das porções mais ricas e profundas de todo o Evangelho, naquilo que diz respeito aos ensinos do Mestre, aos ensinos de Jesus. Agora, especificamente aqui no capítulo de número 15, que é considerado o eixo central de todo o sermão de Jesus, nesta porção do Evangelho de João, temos algumas peculiaridades que merecem a nossa observação. Nós nos deparamos com verdades sobre Jesus,
sobre os discípulos e sobre o reino. E são verdades que nós não só devemos compreender, como aplicar à nossa realidade de vida espiritual e à nossa caminhada ao lado de Jesus. E para compreendermos essas verdades, para compreendermos de modo pleno, de maneira que possamos aplicá-las à nossa realidade e à nossa vida espiritual, devemos considerar algumas coisas. A primeira delas diz respeito à linguagem que Jesus está se utilizando aqui para transmitir este grande e valioso ensino. Ao longo do ministério de Jesus, você já sabe disso, mas não custa lembrar, ele se utilizou de algumas linguagens chamadas de linguagens de comparação. Ao longo do ministério de Jesus, é comum nós o encontrarmos se utilizando de uma linguagem comparativa em seus sermões, em suas pregações. Ele fazia isto com o propósito principal de criar uma conexão profunda com os seus ouvintes, de maneira que a eles se tornasse mais fácil aprender, guardar, memorizar e viver aquilo que ele desejava ensinar. Em seu ministério, Jesus se utilizou principalmente de três formas específicas de linguagem de comparação: as parábolas, as metáforas e as símiles. E no caso do texto que lemos, os primeiros versículos do capítulo de número 15, Jesus está se utilizando de uma metáfora, na qual ele é a videira, o Pai é o lavrador, e nós, os seus discípulos, os seus seguidores, somos os ramos. Aqui, Cristo é o centro, o Pai é o soberano cuidador, dono e Senhor de todas as coisas. E os ramos, nós somos aqueles que devem cumprir o glorioso propósito da frutificação. Mas eu gostaria que você compreendesse também que, de acordo com aquilo que Cristo está ensinando, o cumprimento, a realização do glorioso propósito da frutificação está condicionado a alguns fatores. Sim, frutificar no reino de Deus, no propósito estabelecido por Cristo, como ramo, enxertados, plantados, ligados a Ele, não é um processo automático, automatizado, depende de alguns fatores. A frutificação está condicionada a fatores que devem ser observados nas palavras de Jesus. O primeiro deles diz respeito ao próprio ramo. Não sei se você percebe, mas aqui Jesus está falando sobre dois tipos de ramo. Ele é a videira, o Pai é o lavrador, o dono, o cuidador, o Senhor de todas as coisas. E nós somos os ramos que devem cumprir o glorioso propósito da frutificação. Mas é preciso compreendermos que a frutificação está condicionada a alguns fatores importantes. O primeiro diz respeito ao próprio ramo. E neste sentido, Jesus está dizendo aqui que existem dois tipos de ramo. O primeiro é o ramo que dá fruto, e o segundo é o ramo que não dá fruto. Ambos estão na videira.
A única coisa que os distingue é a frutificação. Ambos estão ligados à mesma árvore, porém, na frutificação surge a sua grande diferença. Um dá fruto e o outro não dá fruto. E pensando sobre isto, eu comecei a ponderar: como é possível da mesma árvore, da mesma videira, da mesma árvore frutífera e saudável, existirem alguns ramos que frutificam e outros que não frutificam? Como isto é possível? Por que isto é possível? Bem, o problema deve ser detectado. E qual seria a razão, a origem deste problema? A árvore ou o ramo? Uma mesma árvore, saudável, frutífera, contém ramos que frutificam e outros que não frutificam. Como pode isto? Como isto é possível? O que torna isto possível? O que faz disto uma realidade? Onde está o problema que traz luz e que traz explicação, clareza sobre esta questão? O problema estaria na árvore ou no ramo? Fazendo uma breve pesquisa botânica, você também pode aprender, assim como eu aprendi, que de acordo com alguns biólogos e cientistas da botânica, em um caso como este, o problema é exclusivamente do ramo. A frutificação que não ocorre em um ramo que faz parte e que compõe uma árvore saudável, uma árvore frutífera. Sim, a frutificação que não ocorre diz respeito a um problema deste ramo, um problema essencial, um problema que está pelo lado de dentro, um problema que está em seu interior. O ramo de uma árvore saudável, um ramo de uma árvore saudável e frutífera, pode sim ser um ramo estéril, um ramo imaturo, um ramo que tomou alguma doença, um ramo que foi contaminado com algum tipo de parasita, e a sua conexão ainda pode não ser uma boa conexão, uma profunda conexão, uma profunda ligação com o tronco da árvore, com o tronco da videira, uma ligação que seja profunda o suficiente para que da árvore ele receba todos os nutrientes, ele receba tudo aquilo que é necessário, não só para o seu desenvolvimento, como também para a sua frutificação. Existe uma árvore frutífera e saudável, e nela alguns ramos que são frutíferos, alguns ramos que produzem e outros que não produzem. O problema não está na árvore, o problema está no próprio ramo que não frutifica, no próprio ramo que não produz. É por esta razão que na metáfora de Jesus aqui, o lavrador, ao encontrar um ramo que não dá fruto, ele não corta a árvore, ele corta o ramo, ele trata este ramo, pois não é uma questão de aparência, é uma questão de essência, é algo essencial que a poda, que o corte, que o investimento do lavrador, aquele ramo, pode sim conduzir, pode sim proporcionar um desenvolvimento,
uma cura, uma restauração, um fortalecimento. Ao tratar o ramo, o lavrador está investindo na sua essência e dando-lhe a oportunidade para que, como outros, ele cumpra o seu propósito, que é dar frutos. Eu acho interessante que, ao longo do seu ministério, Jesus tratou várias e várias vezes desta questão da aparência versus a essência. Jesus estava preocupado com isto, em anunciar uma mensagem que transformasse as pessoas de dentro para fora, e não só as conduzisse a uma nova religião, a um novo sistema religioso. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13, a partir do versículo de número 24, Jesus fala da parábola do trigo e do joio, uma das mais conhecidas dentre as muitas que o Cristo utilizou para a transmissão dos seus ensinos e das suas poderosas e transformadoras verdades. No caso do trigo e do joio, as diferenças físicas são praticamente imperceptíveis, invisíveis, principalmente enquanto eles estão verdes. O problema, a diferença está na essência. A diferença está pelo lado de dentro. A diferença está naquilo que é produzido ou não produzido, ou seja, estar no mesmo lugar, plantado no mesmo campo, crescendo no mesmo ambiente, no mesmo tronco, não significa a mesma coisa. Alguns dos que estão plantados na videira não produzem. E por que é que não produzem? Estão doentes, estão fracos, a sua conexão não é uma conexão saudável. O que é que está acontecendo? O que é que está ocorrendo para que possamos cumprir o propósito estabelecido por Cristo a nós, ao nos plantar nele, ao nos inserir nele, ao nos ligar nele, o propósito da frutificação, para que possamos cumprir este propósito. A nossa conexão com Cristo precisa ser uma conexão profunda, uma conexão verdadeira, uma conexão saudável, uma conexão que nos proporcione o que é necessário, uma conexão que nos proporcione aquilo que é preciso para o crescimento, para a frutificação, para a realização do propósito. E como eu tenho pensado sobre isso nos últimos tempos, como eu tenho ponderado sobre isso, irmãos, nos últimos dias. Deus tem me permitido chegar a alguns lugares, e todos os finais de semanas eu me deparo com eventos, com congressos, e eu fico me perguntando: que tipo de ramo nós somos, apesar de tudo isso? Que tipo de ramo nós somos, apesar de tudo isto? Que tipo de espiritualidade nós temos cultivado? Pois a nossa realidade é patente, fica clara, não nos eventos que fazemos. A nossa realidade espiritual, a nossa espiritualidade, o nosso nível de conexão com Cristo se torna evidente não nas festas que fazemos, mas nos cultos de ensino, nos cultos de oração, nos cultos da semana, na maneira como tratamos uns aos outros, na maneira como nos relacionamos uns com os outros, na maneira em que nos relacionamos com a nossa liderança. Por esta razão, eu tenho pensado, orado e me preocupado em que
em responder, em trazer luz sobre esta questão. Que tipo de ramo nós somos? Que tipo de espiritualidade nós temos cultivado? Que tipo de cristianismo, que tipo de evangelho nós temos não só abraçado, como vivenciado? Será que temos cumprido o propósito de Deus estabelecido para nós? Frutificação. Será que em nós se tornam claros, não só aos nossos irmãos, como ao mundo e à sociedade, a bondade, a mansidão, a alegria, o domínio próprio, o amor, a paz, a paciência, a benignidade? Que tipo de espiritualidade? Qual é a nossa realidade espiritual? Qual é a nossa realidade enquanto ramos? A verdade é que em muitos lugares, em muitas igrejas pelo Brasil afora, as pessoas estão se contentando com uma relação com Cristo caracterizada pela superficialidade. A verdade é que em muitos lugares por aí já não há mais comprometimento, já não há mais ligação, já não há mais profundidade. As pessoas estão se contentando com o arrepio. As pessoas estão se contentando com a sensação. As pessoas estão se contentando com a emoção da festa, a emoção do congresso. É por isso que a nossa espiritualidade é tão medíocre. É por isso que a nossa fé tem se tornado uma fé tão fraca. É por isso que é o barulho de qualquer vento, é por isso que ao som de qualquer doutrina, muitos estão se perdendo, muitos estão abandonando a fé, muitos estão abandonando a cruz, muitos estão abandonando o evangelho e até abandonando Cristo. As nossas agendas estão cheias, os nossos congressos, faltam lugares, faltam cadeiras, as nossas programações são extensas, são enfadantes, são volumosas. Sim, nós nos gloriamos de estarmos vivendo um tempo de crescimento. A igreja está crescendo, mas será que isto é fato? Será que de fato, de verdade, estamos crescendo? Sim, apesar dos números, são mais de 20 milhões, eu anotei aqui, são mais de 80 milhões, irmãos. A igreja evangélica brasileira está chegando à casa dos 80 milhões de crentes. 80 milhões de evangélicos. Mas será que apesar dos números avassaladores, o nosso crescimento é real? Será que não é só um inchaço? Qual é o reflexo da nossa espiritualidade com todos esses movimentos? Desculpe, isso não é um desabafo, isto é a palavra profética que Deus tem plantado no meu coração para este tempo. E eu tenho chegado à conclusão que nós estamos confundindo crescimento com aglomeração. Estamos confundindo avivamento com movimento. Estamos confundindo crescimento com inchaço. Por quê? Porque apesar dos números, apesar dos movimentos, apesar dos grandes congressos, apesar dos grandes eventos, a nossa espiritualidade é fraca, é pequena, a nossa fé não suporta muitas coisas, a nossa fé não aguenta muitas coisas, nós não somos perseverantes, nós não avançamos, nós já não oramos mais, nós já não amamos a palavra de Deus, a nossa conexão está na superfície apenas. Mas levante as suas mãos aos céus, por gentileza, porque nesta noite
O agricultor está entre nós. O agricultor está entre nós e ele está preocupado em estabelecer uma profunda conexão entre eu, você e a videira. Entre eu, você e a videira. Para quê? Para que os nossos avivamentos não sejam mais avivamentos de final de semana. Para que os nossos avivamentos não sejam mais avivamentos que começam na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, mas na outra semana, ao findar da festa, estamos vazios de novo, estamos quase caindo de novo. Alguns voltam à velha vida de pecado, alguns voltam às velhas práticas. O fogo que Deus quer acender no seu coração esta noite é um fogo que não se apagará mais. Não se apagará. Eu estou acreditando nisso. Tem alguém que acredita nisto? Tem alguém que deseja isto? Pegue na mão de alguém que está à sua direita e pega. Pegue na mão de alguém que está à sua esquerda, pega. Diga para o irmão da direita: a sua conexão precisa ser profunda, a sua ligação precisa ser profunda. Diga para o irmão da esquerda também: a sua ligação precisa ser profunda. Não solte a mão dele, não solte a mão dela. Levante um pouco as suas mãos junto com a dele para o céu. Segure as mãos erguidas. Segure as mãos erguidas. São 21 horas e 12 minutos. E eu quero convidar você que está entendendo a linguagem do Espírito esta noite e que quer mais do que emoção, mais do que um arrepio, que quer mais uma espiritualidade profunda, uma fé profunda, uma ligação com Cristo profunda. De mãos erguidas por pelo menos 1 minuto, abra sua boca e enche esta casa de adoração. Vai, abra a boca, abra a boca, remandai, abra a boca. Quem tem glória a Deus, diga glória a Deus. Quem tem aleluia, diga aleluia. Quem tem uma palavra de louvor, louve. Quem tem uma palavra de adoração, adore. Quem tem uma palavra de engrandecimento, engrandeça. Quem tem uma palavra de exaltação, exalte. Porque nesta noite você viverá algo de Deus que lhe sustentará firme de pé até o dia do arrebatamento para a glória do Senhor. Chega, irmãos! Glória a Deus, aleluia! Chega de avivamentos de final de semana! Chega de uma vida espiritual na qual você pula na festa, cai na festa e depois volta para a pornografia, volta para a masturbação, volta para o adultério, volta para a fornicação. Chega! Nós precisamos de algo real. Nós precisamos de um avivamento genuíno e eu estou acreditando nisso. Alguém diz que essa geração será a geração do fracasso da igreja. Alguém diz que essa geração será a geração mais fria, mais vazia, mais sem poder. Mas eu estou acreditando que nós viveremos o maior avivamento de todos os tempos. Eu não estou falando de movimento, viu? Não. Eu estou falando de uma fome desesperada por Deus. Aleluia.
Eu estou falando de uma fome desesperada pela presença de Deus, que me faz acordar de madrugada, que me tira o sono. E quando eu perco o sono, eu não vou para o Instagram, não! Eu vou para o joelho, eu vou orar, porque eu quero Deus. Deus está acendendo algo no coração de alguém esta noite aqui. Eu estou preocupado, irmãos, porque eu sinto a responsabilidade que está sobre mim. Esse é um tempo de transição geracional. Eu tenho 35 anos de idade. Eu sou uma geração intermediária. Atrás de mim, Deus está levantando outra geração. À minha frente tem outra que está passando. E eu sinto a responsabilidade que está sobre mim. Eu preciso transmitir para quem está vindo aí os valores que me mantiveram de pé. Mas nós estamos maravilhados com os pregadores de internet, com as igrejas digitais, que tem números impressionantes, mas não tem frutos reais. Não tem frutos de verdade. De que me adianta usar aqui meia dúzia de palavras de efeito? E eu poderia usar aqui meia dúzia de palavras de efeito para fazer você sentir um arrepio, saltar da cadeira, correr de um lado para o outro no templo, se nada mudar aí dentro de você. Deus vai te dar uma conexão profunda com a videira nesta noite. E nesse processo de curar o ramo e fazer com que a sua conexão se aprofunde, o lavrador poda. A ferramenta de Deus é a palavra para nos curar. A ferramenta de Deus para acordar a nossa consciência é a palavra. A ferramenta de Deus para te dar um choque de realidade e te mostrar que você não está tão crente quanto imagina é a palavra. A ferramenta que Deus usa para te acordar do sono é a palavra. Nesse processo a palavra tem papel fundamental. A ferramenta do lavrador ainda é a palavra. A ferramenta do lavrador ainda é a palavra. Charles Spurgeon dizia que a palavra corta e põe à prova o coração do ramo. Aleluia. Quem dá fruto ele limpa. Quem não dá fruto ele corta. A lâmpada da palavra está acesa. Eu tenho uma palavra profética sobre a igreja nesse tempo, irmãos. Satanás obscureceu muitas casas com o engano de um falso avivamento. O nosso maior perigo hoje é o falso avivamento. Cuide.
O nosso maior perigo hoje é o falso avivamento. É o avivamento que ele vem acompanhado de luzes e movimentos e muito som, mas que não produz transformação, não produz absolutamente nada. Satanás obscureceu muitas casas, mas a luz da palavra está acesa. A lâmpada está acesa. Eu profetizo que a lâmpada da palavra não vai se apagar nesse tempo. Quem entende o que Deus está falando aqui, recebe essa mensagem que vem do céu. Eu profetizo, Pastor Neto, que a lâmpada da palavra permanecerá acesa neste tempo. A lâmpada da palavra permanecerá acesa nesse tempo. Alguém, por favor, que crê em uma palavra profética, levante a mão direita para receber. A lâmpada da palavra vai trazer muita coisa à tona que está escondida nesse tempo. A lâmpada da palavra vai revelar a nossa sujeira. A lâmpada da palavra. Não se surpreenda. O lavrador vai começar a cortar ramos. Não se surpreenda, a palavra de Deus vai trazer muita coisa à tona nesse tempo. Deus vai arrancar a máscara de muita gente. Deus vai limpar a videira. Deus vai limpar os altares da igreja brasileira, e um povo incendiado pela palavra será colocado de pé. Quem recebe isto, levante a mão, abra a boca para adorar a Jesus, por gentileza. O poder da palavra. A palavra é poderosa. Só que tem um mistério aqui, irmão, muito interessante. É que o ramo de si mesmo não pode gerar coisa alguma. A sua conexão precisa ser profunda. Mas dele mesmo ele nada produz. Tudo vem da videira. É por isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sabe qual é o poder do ramo, irmãos? O poder do ramo não é o fruto. O poder do ramo é a dependência. Se a sua conexão for profunda, se ele estiver na videira, ligado, aí então ele cumprirá o seu propósito. Sem a videira o ramo é nada. Diga de novo para quem está perto de você aí: sem Jesus você é nada. Diga para ele aí: irmão, sem Jesus você é nada. Sem Jesus o ramo não vive, sem Jesus o ramo não canta, sem Jesus o ramo não prega, sem Jesus o ramo não pastoreia, sem Jesus o ramo não faz absolutamente nada. Mas enquanto ele estiver na videira, ele recebe da videira o seu poder, recebe da videira a sua graça, recebe da videira a sua virtude, recebe da videira. Oh, glória, quem ama essa dependência de Jesus? Quem depende de Jesus aí? Quem depende de Jesus aí? Se levante as suas mãos e diga glória a Deus, porque nós somos dependentes de Jesus e nós permaneceremos dependentes dele. Permaneceremos dependentes dele, porque depender dele é o nosso maior poder.
eu termino declarando em nome de Jesus que você vai frutificar. Chegou o tempo de frutificar. Quem crê, quem crê, quem crê, você vai frutificar, vai frutificar. Você vai cumprir o seu propósito. Eu termino com essa palavra profética da parte de Deus para o seu coração. Você viverá o que Deus disse que você viveria. Você chegará onde Deus disse que você chegaria. Você se tornará o que Deus disse que você se tornaria. Os teus olhos verão o que Deus disse que você viveria. Nada e nem ninguém impedirá o cumprimento do propósito de Deus estabelecido sobre a sua vida, estabelecido sobre a sua história. Deus te escolheu, Deus te plantou, Deus te estabeleceu e vai cumprir em ti tudo aquilo que Ele falou. Diga glória a Jesus. Fique de pé. O Espírito Santo vai polinizar os ramos nesta noite aqui. Ah, irmão, como é maravilhoso esse processo da frutificação, não é? O ramo recebe da árvore tudo que precisa, floresce, depois ele é polinizado. Polinização ocorre de várias maneiras. Uma delas é através do vento. O ramo que floresceu recebe a polinização e frutifica. O Espírito Santo está soprando aqui, ele vai polinizar você esta noite. Você sente essa presença de Deus que está aqui? Você vai ser impactado por uma onda da presença de Deus que vai passar aqui esta noite. Daqui a pouco, enquanto isso eu gostaria que você adorasse a Jesus. Pegue na mão de quem está perto de você. Feche os corredores aí se for possível. Dê as mãos, dê as mãos, dê as mãos. Feche os seus olhos aí, comece a adorar a Jesus. Comece a orar e diga assim: eu quero ser um ramo frutífero. Eu quero ser um ramo frutífero, Senhor. Eu não quero ser um ramo bonito apenas. Eu não quero ser um ramo belo. Eu não quero estar na árvore apenas. Eu quero frutificar. Eu quero cumprir propósitos. Vai, ore, adore. Diga: eu quero frutificar. Vai orando. Cante um hino aí, uma adoração. Isso, vai orando e diga: eu quero frutificar. Eu não quero ser improdutivo e frutífero. Eu não quero ser apenas mais um número. Eu não quero ser apenas mais um número. Eu quero produzir. Eu quero viver propósitos. Vai adorando aí, vai orando. Vai orando. Enquanto a nossa irmã canta aqui, você adora aí, por favor. Sim.
Eu sou assembleiano de berço, irmãos. E eu sei que nós assembleianos temos dificuldade de quebrar qualquer tipo de protocolo, né? Mas não é nada escandaloso, não. Vire-se de frente para quem está ao seu lado, assim como eu faço com esse irmão aqui. Vira de frente aí, irmão com irmão, irmão com irmão. Vira de frente, de frente. Isso. Estenda as suas mãos sobre ele, sobre ela, e agora estenda as suas mãos. Isso, de frente para ele, de frente para ela, estenda as mãos. Eu vou contar até 3, quando eu contar 3, você vai abraçar esse irmão. E você vai fazer uma oração específica por ele. Você vai dizer assim: Jesus, eu sou ramo, e o meu irmão também. E nós estamos em Ti. E o nosso propósito é frutificar. O nosso propósito é frutificar. Nós não queremos ser ramos infrutíferos. Nós não queremos uma espiritualidade fajuta. Nós não queremos estar aqui fazendo volume apenas. Nós queremos frutificar. E é por isso que eu te peço que a Tua presença transborde na vida do meu irmão agora. E que pelo poder da Tua presença ele passe a ser frutífero. Se prepare, que enquanto você estiver fazendo esta oração, haverá um transbordar de Deus na tua vida, um transbordar de Deus na vida do seu irmão. Você vai receber algo do céu sobre ti agora. Eu conto estão reunidos aqui esta noite, os ramos enxertados e escolhidos por Deus em sua graça. Eu conto 2. Nós não somos infrutíferos, nós somos frutíferos, e pela ação do Espírito Santo nós vamos produzir para a glória de Deus. 2,5. Depois desse culto, nossa vida espiritual não será mais a mesma. A nossa conexão com Cristo será profunda. 3. Abraça o irmão,
culto mude a sua espiritualidade. Duas coisas eu gostaria de fazer antes de terminarmos. Onde estão os pais desses jovens que estão presentes aqui? Os pais estão presentes aí? Levante a mão, deixa eu ver. Os pais? Ah, que lindo. Nós vamos fazer o seguinte: pais e filhos e famílias, fiquem juntos agora, por favor. O pai vai até a mãe, os filhos, faça isso, se movimente aí. Deus não depende dos pais. Não. Mas eu queria que você entendesse uma verdade. Pais alinhados ao propósito de Deus na vida dos filhos se tornam instrumentos transformadores de Deus na vida dos filhos. Não é? E como isso faz diferença? Os primeiros a verem os filhos como flechas precisam ser os pais. Deus não depende dos pais. Mas se você, pai e mãe, estiver alinhado ao que Deus quer fazer, isso fará diferença na vida do seu filho. Talvez você esteja ouvindo aqui e você não saiba. Mas enquanto você está dormindo, o diabo está investindo pesado contra a vida do seu filho e da sua filha, principalmente pelas redes sociais. Sabe por quê? Porque o inferno está atento ao que Deus quer fazer com esta geração. Eu vejo alguns pais desligados. O pastor Neto, eu estava ministrando em um evento como este, e Deus falou comigo para que eu fizesse essa ministração. Duas coisas me marcaram. Lá no sul, o coral de jovens não fica no meio da igreja, fica no púlpito, né? Na parte de trás do púlpito. E aí os jovens desceram para irem até os seus pais. E eu vi uma moça que estava no coral de jovens que chorava muito, como quem desejava uma experiência com Deus, bem novinha, talvez uns 16 anos de idade. E ela desceu e foi até os seus pais. Eu a perdi de vista, comecei a orar. De repente, no meio da oração, eu a encontrei. Ela estava abraçada com a mãe orava por ela, e o pai do outro lado estava assim, ó. Em contrapartida, bem diante do altar, eu também vi um pai que com as duas mãos na cabeça do filho adolescente não falava, ele gritava, dizendo: Deus, usa o meu filho nesse tempo. E é por essa razão, irmãos, que esse é um dos momentos mais importantes de qualquer evento de jovens. Pais, há uma autoridade de Deus investida sobre vocês. Há uma responsabilidade
responsabilidade muito grande sobre os pais com relação a esta geração. E vocês precisam ser instrumentos de Deus que declarem a glória de Deus sobre os filhos. E vocês serão usados agora pelo céu. Você vai orar pela tua filha, pelo teu filho, e você vai declarar a glória de Deus sobre ele, sobre ela. Você vai declarar debaixo da autoridade do nome de Jesus que o seu filho não será vencido pelo sistema, que a sua filha não será engolida pela depressão, que o seu filho será um instrumento de Deus, que a sua filha será um canal de Deus, que eles serão poderosos na terra, que a glória de Deus virá sobre eles, que a voz de Deus será ouvida através deles, que a palavra de Deus será revelada através deles. Se prepare, porque enquanto vocês estiverem fazendo esta oração, barreiras vão cair. Planos arquitetados pelo diabo contra o teu filho e a tua filha vão cair por terra agora, porque você, pai, mãe, líder, está usando a autoridade que Deus te deu. Aleluia. Potestades demoníacas que
você que sabe que Deus te escolheu. Filha, você que sabe que é um plano de Deus sobre a sua vida, mas que por alguma razão você se afastou do Pai. Glória a Deus, aleluia. Você se distanciou da presença dele. Talvez te feriram, talvez você caiu, não sei. Talvez nem era para você estar nesse culto hoje, mas você está aqui porque o Pai te ama e está te chamando de volta para a presença dele. E se você quer voltar para Jesus agora, filho amado, filha amada que está aí, por favor, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos te abraçar e orar por você, porque você é muito precioso. Venha. Não tenha vergonha, nós estamos entre família, todos aqui são filhos e filhas de Deus. O Pai está te chamando, volta para Jesus agora, vem. Vem. Volta, filho amado. Volta, filha amada. Você é muito precioso para Deus. Você é muito preciosa para Deus. Volta para Jesus agora, volta. Ora em espírito aí, irmão, alguém precioso que precisa voltar esta noite. Ora em espírito aí agora, alguém precioso que precisa voltar agora, venha. O Pai está te esperando, o céu está te esperando. Vem, oh, cadê mais? Vem. Está vindo o primeiro filho. Está muito fraco, diga glória a Deus, glória a Deus. Filho amado, filho amado. Você é amado pelo céu, você é amado por Deus. Você é amado, você não é descartável, é um plano de Deus sobre a sua vida. Cadê o segundo filho ou filha que vai voltar? Venha, venha, está vindo, diga mais um glória a Jesus, glória a Jesus. Está muito fraco, levante as mãos e diga glória a Jesus por isso. Tem mais, vem. É a sua noite, é a noite que Deus preparou para reconciliar você com Ele. Vem. Não saia daqui sem renovar o teu pacto com Jesus. Vem. Ah, pastor, o senhor não imagina o que me fizeram, como me machucaram. Nada disso importa mais. Só o que importa é o que Cristo fez por ti na cruz do Calvário. Você é de Deus, volta. Volta. Eu vou contar um segredo para vocês, irmãos. Só há uma ocasião em que o céu entra em festa. Você sabia disso? O céu não faz festa porque você é crente e veio ao culto, embora seja maravilhoso e glória a Deus porque você veio, não é? É muito bom que você tenha vindo, mas o céu não faz festa porque você é crente e veio ao culto, não. O céu só faz festa por uma razão: quando um filho que estava longe reconhece e decide voltar para a presença. O céu começou uma festa, agora você quer festejar com o céu? Quem quer? Estenda as mãos para cá. Está vindo mais uma filha preciosa ali. Diga meu Deus. Eu vou pedir ao nosso pastor para que ore por esses filhos preciosos. Por favor, pastor Neto. Glória a Deus. Estende a mão para cá. Seja o Deus eterno, Pai. Pai querido, aqui estão teus filhos que ouviram a tua palavra nesta noite.
e receberam, Pai, estão retornando à tua casa. Outros te aceitando, Senhor, como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Eu peço, Pai, perdoa os seus pecados, as suas falhas. Toma o nome de cada um, Senhor, escreva no livro da vida, Senhor. Lava eles, purifica, Senhor. Derrama